A nossa palestra abordará sobre as limitações e os conflitos da análise de balanços. Ela tem como pressuposto que a análise de balanço ela não deve ficar restrita unicamente aos relatórios financeiros apurados e divulgados pelas companhias. O objetivo da análise de balanço e da nossa palestra é discutir os aspectos mais relevantes e atuais da análise moderna de empresas. Como resumo, para poder melhor orientar a palestra, as principais abordagens que nós trataremos são as seguintes. A análise de balanço deve ser entendida a partir da responsabilidade básica da empresa em remunerar o capital de seus acionistas, acima do retorno mínimo desejado. Outro pressuposto. O entendimento das medidas financeiras de análise deve buscar principalmente os resultados dos proprietários de capital, a criação de valor e a continuidade do negócio. Da mesma forma ainda, a visão da análise financeira ela deve ser estratégica, deve ser ampla. A análise de balanços é uma arte que requer, além de suas técnicas convencionais, tradicionais de análise financeira, também o conhecimento dos objetivos da empresa, de suas estratégias e de todo o contexto no qual a empresa está inserida. A palestra efetua também algumas críticas ao entendimento dos indicadores financeiros tradicionais, principalmente diante da nova ordem contábil. Conceitos fundamentais de ativo, lucro, fair value, valor justo, descontinuidade, entre outros, precisam ser melhor entendidos e inseridos no processo de análise. Uma empresa ela é entendida como uma unidade econômica, geradora e distribuidora de fluxos de caixa. Isso é fundamental entender-se esse conceito de empresa. Uma empresa deve sempre se preocupar em remunerar o acionista acima de seu retorno mínimo exigido. Em outras palavras, o objetivo fundamental de uma empresa é o de criar valor econômico, criar riqueza para o capital investido. Não há como justificar e analisar uma empresa sob outro pressuposto. Todas as suas decisões e estratégias financeiras estão voltadas ao objetivo de criação de riqueza. Mesmo ações de responsabilidade social, sustentabilidade, almejam produzir valor econômico. Elas só se mantêm no tempo se forem capazes de gerar valor econômico às empresas. A governança corporativa busca reduzir os custos gerados por conflitos de agentes e, assim, contribuir para a formação de riqueza dos acionistas. A presença unicamente de resultado líquido positivo por si só não se justifica. Crescimento do volume de atividade sem produzir lucro econômico é desperdício. Investimentos que remuneram somente os custos explícitos são destruidores de valor e devem ser descontinuados. O retorno produzido em determinado exercício social deve superar o custo de oportunidade de seus proprietários para que possa demonstrar boa performance. São esses parâmetros que devem ser, mais rigorosamente, objeto da análise de balanços. A análise de balanços deve ser crítica e incorporar uma visão mais ampla que a descrita nos relatórios contábeis publicados pelas companhias. A análise de balanço requer que se conheçam a empresa, as oportunidades de crescimento e ameaças, suas estratégias e modelos de gestão, o mercado em que a empresa atua, concorrência, política de preços, insumos, regulação, as características do negócio
e a relação risco-retorno, o modelo contábil adotado, o ambiente econômico na qual se encontra inserida a empresa, descrito no comportamento das variáveis macroeconômicas que se relacionam mais diretamente com o negócio. Por exemplo, uma companhia aérea tem como variáveis fortemente correlacionadas o petróleo, o dólar, o PIB e a taxa de juros. Uma demonstração contábil, base da análise financeira de empresas, espelha um momento da empresa, geralmente o último dia do ano, dia 31/12, às 18 horas, e a sua realidade, de acordo com o modelo contábil adotado e as normas vigentes. O principal pressuposto de um balanço deve ser a continuidade a longo prazo da empresa. Os ativos de uso da empresa, avaliados a fair value a seu valor justo, informam o valor individual de seu patrimônio, admitindo a sua descontinuidade. Isto é importante entender, que o balanço ele exprime a descontinuidade de seus ativos. Informa essencialmente o valor do patrimônio da empresa em algum momento. No momento seguinte, a posição pode ser outra, na hipótese de sua descontinuidade. Desde que hajam sérias intenções de descontinuidade, o fair value dos ativos, calculado pela contabilidade, é uma medida correta, uma medida bastante útil. Caso contrário, sem a hipótese de descontinuidade, a informação não tem maior relevância. É importante entender ainda que a soma dos valores justos do fair value de todos os ativos não representa o valor de mercado da empresa, pois essa somatória não considera a sinergia entre si. O valuation de uma empresa não se faz por valores apurados no balanços. Deve expressar o todo e não a soma das partes. Um cuidado devemos sempre ter. Ao se relacionar lucro com ativo, tem-se no numerador do quociente o resultado apurado em determinado exercício social, de acordo com o modelo contábil adotado, e no denominador o valor da descontinuidade da empresa. Ou seja, o valor que teoricamente se obteria em caso de liquidação de cada ativo no mercado. A interpretação desse índice deve ser bastante reavaliada e discutida. Uma limitação evidente no Brasil é a dificuldade em se identificar mercados com adequada liquidez para que se possa precificar a maior parte dos ativos das empresas. O valor justo apregoado nos ativos das empresas é frágil, calculado em ambiente de negociação hipotético. Mesmo um balanço impecavelmente elaborado, com base no fair value, no valor justo de seus ativos, ainda assim não representaria o genuíno valor de mercado da empresa. É importante que se entenda que a contabilidade não tem e nunca teve por objetivo mostrar o valor da empresa a partir de seu balanço. A contabilidade está essencialmente estruturada para mensurar o valor de entrada e não o valor de saída. Um balanço a fair value aproxima-se do valor da empresa somente no pressuposto de sua descontinuidade, do encerramento de suas atividades. O verdadeiro valor da empresa deve exprimir o seu valor em funcionamento. O foco dos acionistas não está no valor individual dos seus ativos, mas no todo, no valor do negócio. Os investidores concentram sua atenção nos fluxos de caixa e lucros resultantes das atividades da empresa, na combinação ótima de ativos e passivos alocados ao processo produtivo.
O genuíno valor econômico de uma empresa incorpora as expectativas futuras de geração de benefícios econômicos como um todo, dos ativos em funcionamento. A importância de se conhecer o valor da empresa não é pela sua descontinuidade, mas o seu valor em atividade, entendendo como um negócio em continuidade. Importante registrar que o ativo não é a soma de bens, direitos e haveres. Ele representa, mais efetivamente, um fluxo futuro esperado de benefícios de caixa trazidos a valor presente por uma taxa de juro que remunera de forma adequada o risco do investimento. O lucro não é definido, mais rigorosamente, pela diferença entre receitas e despesas explícitas incorridas por uma empresa em um exercício, conforme usualmente descrito na demonstração de resultados. Para o cálculo do lucro genuíno, deve ser considerado também o custo implícito de capital do acionista, quanto que o investidor deixou de ganhar em aplicação similar que renunciou ao optar por outra alternativa. Despesa essa que a contabilidade teima em desconsiderar em seus resultados. Somente existe lucro após a dedução de todos os custos e despesas, inclusive o custo de oportunidade do capital investido na empresa. Esse lucro em excesso ao custo de capital foi denominado no século XIX por lucro supranormal. Posteriormente, foi batizado como lucro residual e lucro econômico. Mais recentemente, uma empresa de consultoria registrou comercialmente esse conceito com a denominação de EVA, Valor Econômico Agregado. Conhecer o lucro ou rentabilidade de um exercício somente tem sentido para a análise financeira de empresas se vier acompanhado do risco total da empresa, da informação do retorno mínimo exigido que remunera o risco do capital investido. O lucro contábil, de per si, não indica o sucesso de uma empresa. O que deve ser considerado é o resultado que excede ao custo de oportunidade, ou seja, o resultado denominado de EVA. Hicks, famoso economista do século XX, explica o lucro como todo valor que pode ser gasto hoje sem alterar a riqueza inicial. Em outras palavras, lucro representa tudo que uma pessoa pode gastar hoje e se sentir tão feliz, ou se preferirem, tão rica, quanto era ontem. O lucro genuíno aproxima-se mais de um indicador de diferença patrimonial, de diferença de riqueza. O resultado operacional, geralmente conhecido por NOPAT, lucro operacional após o imposto de renda, é proveniente do negócio da empresa, da atividade objeto. É o lucro dos ativos e independe da forma como uma empresa encontra-se financiada. Na avaliação de uma empresa, o NOPAT é a sua principal medida. Qualquer que seja a dívida e seu custo financeiro, o NOPAT não recebe influências, ele não se altera, pois ele é mensurado antes das despesas com juros. O lucro líquido da empresa é determinado pelas decisões de investimentos ativos e também pelas decisões de financiamento. O lucro operacional, por seu lado, é formado exclusivamente pelas decisões de ativos, pelo desempenho operacional da empresa, não sendo influenciado pela forma como a empresa encontra-se financiada. O lucro operacional pertence, em outras palavras, aos credores e aos acionistas da empresa, sendo calculado pela soma das despesas financeiras líquidas do imposto de renda, que representam a remuneração dos credores,
mais o lucro líquido dos acionistas. O NOPAT ainda é uma medida de viabilidade do negócio. E quando relacionado com o capital investido da empresa, indica o retorno sobre o capital investido. A inexistência de resultado operacional denota inviabilidade do negócio, devendo as causas serem buscadas nos próprios ativos, como giro do investimento baixo, custos altos, tecnologia, ociosidade e assim por diante.